Pensem nisto, dedicar uma vida inteira a uma tarefa monumental, que é tentar mudar a alma de uma nação inteira. Parece impossível, não é? Pois bem, essa foi a missão de António Sérgio, uma das mentes mais provocadoras de Portugal no século XX. E é precisamente a sua demanda ambiciosa e, vamos ser honestos, muitas vezes frustrante, para curar o país que vamos explorar hoje. Então, a grande questão que o movia era esta: como é que se muda a mentalidade de uma nação? E atenção, para o Sérgio isto não era de todo uma conversa de café ou um exercício académico, não. Ele via isto como o problema central, o problema mais urgente de Portugal, um problema que ele estava, determinado a diagnosticar e, claro, a tentar curar. Ok, então, para percebermos a cura que o Sérgio tinha em mente, temos de dar um passo atrás e perceber o diagnóstico que ele fez. Porque, na visão dele, os problemas de Portugal iam muito para além da política. Vejamos. Para ele, a mudança da monarquia para a república era, no fundo, só mudar a mobília de sítio. Era superficial. O problema, a sério, estava bem mais fundo, naquilo a que ele chamou um espírito público dissolvido. A ideia dele era que a mentalidade do país andava completamente à deriva, perdida no meio de mitos históricos que, na prática, só serviam para prender Portugal ao passado. E o Sérgio não tinha papas na língua sobre quem ele achava que eram os culpados, os arquitetos desta confusão toda. Ele apontou o dedo a grandes nomes do romantismo do século XIX, como Oliveira Martins, e a crítica não era por falta de talento, longe disso. O problema, para Sérgio, era que o trabalho deles acabava por promover uma espécie de nostalgia, um saudosismo de um passado heróico, um mito, que na verdade só distraía as pessoas dos problemas reais e práticos que o país tinha pela frente. Ok, então como é que se luta contra um mito nacional tão enraizado? Para o Sérgio, a resposta era óbvia. É preciso ir à raiz, é preciso reescrever a história. E foi exatamente isso que ele fez. Mergulhou de cabeça no passado, a tentar encontrar as origens desta doença nacional. E esta investigação levou ao seu famoso conceito de decadência histórica. A tese dele era que os problemas de Portugal não eram recentes, não começaram no século XIX ou XX, nada disso. Para o Sérgio, a estagnação do país tinha raízes muito mais antigas que vinham de séculos atrás. É como se ele tivesse deitado a história de Portugal inteira no divã de um psicanalista. E o que é que ele encontrou nesse divã? Bem, ele identificou vários fatores. Por exemplo, o facto de sermos dominados por uma aristocracia militar fez com que se desse muito mais valor à conquista do que à inovação ou à criação. Quer dizer, enquanto o resto da Europa estava a desenvolver uma burguesia, uma classe média produtiva, Portugal, segundo Sérgio, continuava preso numa mentalidade cruzada. A expansão ultramarina era vista quase como uma continuação da reconquista, e o resultado disto acabou por esgotar os recursos do país e, ironicamente, isolá-lo do resto da Europa. Mas atenção, o Sérgio não era só um crítico que apontava o dedo. Longe disso. Depois de fazer o diagnóstico, ele sentou-se e escreveu uma prescrição. Uma prescrição muito detalhada, com um plano bem claro para a renovação de Portugal. E que plano era este? Era completo. Na economia, ele propunha o cooperativismo, ou seja, empresas detidas pelos próprios trabalhadores. O objetivo? Uma sociedade mais justa. Na educação, ele era um grande defensor da instrução ativa, que no fundo é ensinar os miúdos a pensar de forma crítica, em vez de só decorar coisas. E a filosofia e a história? Bem, essas seriam as ferramentas para desmontar os velhos mitos e construir, tijolo a tijolo, uma nova mentalidade. Uma mentalidade cívica, racional. Era de facto uma visão de 360 graus para um Portugal novo. Claro que ter um plano, mesmo que seja brilhante, é uma coisa. Conseguir pô-lo em prática, isso já é outra conversa. E a vida do Sérgio foi, essencialmente, uma luta constante. Uma luta para fazer avançar as suas ideias, quase sempre de cabeça contra os poderes instalados. A carreira dele foi, na verdade, uma autêntica luta de Sísifo, sempre a empurrar a mesma pedra. Ele tinha uma convicção fortíssima de que a verdadeira reforma tinha de começar na educação, na criação de uma nova elite intelectual que pudesse guiar o país. O problema? A realidade política portuguesa raramente, para não dizer nunca, esteve alinhada com essa visão. E se olharmos para a cronologia da vida dele, percebe-se bem esta luta sem tréguas. Em 1923, ele foi ministro, mas foi uma passagem relâmpago e super frustrante. Depois, quando a ditadura militar chega ao poder, ele participa numa revolta que falha e acaba forçado ao exílio. E pensem nisto, décadas depois, em 1958, lá estava ele outra vez, na linha da frente, a apoiar Humberto Delgado contra o regime. Foi mesmo uma vida inteira de oposição, incansável. Isto mostra bem o choque de mundos, o choque de visões. De um lado, tínhamos o projeto do Sérgio, educação cívica, pensamento crítico, cooperação. Do outro, a realidade do Estado Novo, censura, controle do Estado, a supressão de qualquer tipo de dissidência. Não se tratava apenas de políticas diferentes, eram duas ideias completamente opostas,
antagónicas, sobre o que Portugal era e o que devia ser. Então, fica a pergunta. Depois de uma vida que, politicamente, foi uma sucessão de fracassos, qual é o legado dele? O que é que ficou? Bem, o curioso é que, apesar de todos os reveses na prática, o impacto dele no pensamento português foi absolutamente gigante e muito, muito duradouro. Esta frase resume na perfeição a essência da filosofia dele. Para o Sérgio era muito simples. Não há política séria sem uma base moral, sem uma base cívica forte. Ponto final. A tal reforma das mentalidades não era um luxo, era a condição essencial para que qualquer reforma política pudesse algum dia ter sucesso. No final de contas, o que é que aconteceu? Durante mais de 40 anos, a sua presença foi incontornável. Podia-se concordar com ele ou discordar violentamente, mas era impossível ignorar António Sérgio. Ele, na prática, definiu os termos do debate nacional durante décadas. Foi ele que obrigou Portugal a olhar-se ao espelho e a fazer as perguntas difíceis sobre a sua identidade, as suas certezas e o seu futuro. E é isso que nos traz à questão final, que é talvez o seu verdadeiro legado. O trabalho do António Sérgio é, no fundo, um convite para continuarmos o seu projeto. Um convite para nos perguntarmos que mitos, que narrativas que herdamos do passado continuam a moldar a forma como pensamos hoje. E, mais importante, de quais é que precisamos de nos livrar para podermos, de facto, construir o futuro. A pergunta é essa, fica no ar.